à noite no aguardo com os meus alunos, andar lá no povo. Boa noite, amada. Como é que você está? Estou no aguardo dos outros alunos. Esperar mais alguns minutinhos, né?
Boa noite, amada. Boa noite. Estou aguardando ver se o pessoal consegue conectar. Já já a gente inicia. Ela tá tendo o mesmo tipo de dificuldade em entrar pelo AVA, porque tá dizendo que o link não tá correto. Aí você conseguiu entrar por aqui, pelo Teams, ou você usou o link do Foi. Ava? Pelo Teams. O link do AVA eu não consegui, não. Eita. Eu acho que o pessoal deve estar com alguma dificuldade nesse sentido aí. Aguardar. Deixa eu olhar se eles mandaram alguma mensagem. Sim.
Será que o pessoal tem dificuldade para entrar? Estão por aí? Sim. Certo. Deixa eu me apresentar. Não sei se vocês já me conhecem, né? Professora Deisiane. Vou estar trabalhando com vocês agora esse curso de férias de cálculo 1. E aí eu espero, né, que a gente aproveite bastante esse momento, que a gente aproveite esse período bem corridinho que nós vamos ter agora do curso de férias. Eu acredito que o pessoal deve estar tendo dificuldade para entrar. Enquanto eles ingressam, eu vou falando com vocês sobre o plano de ensino, como vai ser a programação da nossa disciplina, como vai ser, né, as nossas atividades avaliativas, falar de modo geral como vai ocorrer o componente. É o tempo que o pessoal entra, né? Eu tô aguardando, vou até ver se eles sinalizam se teve dificuldade ou não. Mas aí eu vou desligar minha câmera para ficar só com foco no nosso plano de ensino. Tá dando para escutar tranquilo, amados? Escutar? O áudio tá tranquilo? Sim, para mim tá ok. Boa noite, Luclécia. Luclécia, né? Pronto, então vamos falar um pouquinho sobre o nosso plano de ensino, né? Como que vai acontecer, eu vou dar um zoom, e aí a gente já inicia o nosso componente de fato, né? Amados, para esse semestre, meninas, nós temos aí o curso de cálculo 1, né? O componente de cálculo 1 que vai ser ofertado no formato de curso de férias para vocês, mas a carga horária é de 60 horas. Então, nós vamos ter aí, né, um componente direcionado a cálculo com a carga horária de 60 horas, que vai ser lecionado agora nesse intervalo do semestre 2023.1 para o semestre 2023.2 da UNEAD. Não sei se vocês já cursaram cálculo 1, né, já fizeram em outro momento, mas o nosso cálculo 1, agora para o nosso curso de férias, ele vai buscar um estudo pensando principalmente sobre limites, derivadas e integral de uma função. A gente vai fazer um estudo amplo, né, sobre limites, sobre derivadas e uma introdução ao estudo da integral. Para isso, o nosso componente foi dividido em 3 unidades. Aqueles blocos, né, que vocês também já estão acostumadas, a ideia dos blocos por unidades, e aí nós temos 3 blocos referentes ao componente de cálculo 1. Como nós temos uma carga horária de 60 horas, cada bloco vai equivaler a 20 horas aulas. Então, nós temos aí cada bloco equivalente a 20 horas aulas, e nós temos 3 blocos relacionados a cálculo 1. O primeiro bloco, que é a nossa primeira unidade, ela tem um olhar totalmente direcionado para limites. Então, todo o nosso estudo vai ser direcionado
para entender como é esse limite, como é que calcula o limite, como é feito, né, a exposição, qual é a ideia geral de limites. Então, vai ser um estudo direcionado especificamente para limites. Então, a nossa primeira unidade, ela inicia no dia 19, iniciou ontem, né, e vai até o dia 26/7. Então, a gente tem aí em torno de 8 dias, né, em torno de 8 dias aí referente à primeira unidade. Nessa primeira unidade, nós temos a parte inicial dos conceitos e definições relacionado a funções. Nós vamos ver aí um estudo relacionado às funções de um modo geral, nada nesse primeiro momento específico para cálculo, para o limite. Nós vamos ver uma ideia geral do que vocês já viram, né? As matemáticas, matemática 1, matemática 2, matemática 3. Depois nós vamos ter a ideia do limite por meio de gráficos, né? Essa definição do que vem a ser limites, a ideia da unicidade, de ser único, e nós vamos trabalhar também com os limites laterais e fundamentais. Entender como funciona o limite em questão dos lados, né? Limite à esquerda, limite à direita. Nós vamos fazer um estudo também dos limites que são, digamos assim, já prontos, são aqueles limites fundamentais que a gente aplica, né, os teoremas, já encontra o resultado mais óbvio. E nós temos também a ideia dos limites no infinito e do infinito. Nós temos duas possibilidades. Ter o limite no infinito, que é um olhar, e limite do infinito, que é um outro olhar, que a gente vai trabalhar também nesse componente. E aí, pessoal, a gente fecha essa primeira unidade com a continuidade de funções. Quando a gente fala também na ideia de limites, a gente trabalha com a continuidade. Entender se uma função ela vai ser contínua ou não, né? A depender do ponto, a depender da função que nós estamos trabalhando, e aplicar a teoria de limites relacionados a isso. Então, nessa primeira unidade, que iniciou ontem, dia 19, e vai até o dia 26, nós vamos fazer um estudo geral sobre limites. Tranquilo, amadas, por aí? Tudo tranquilo. Relacionado à segunda unidade. Na segunda unidade, amadas, nós vamos ter também 20 horas aulas. Ela inicia no dia 27/7, e vai até o dia 4/8. Então, o que acontece? Não sei se vocês estão percebendo, mas nossas unidades são bem curtinhas. Então, nós temos aí, assim, até pelo formato, né, do curso de férias, um período um pouco curto com relação aos conteúdos. Então, é interessante que vocês também estejam acompanhando todo o material no AVA, né? Para que vocês estejam observando os detalhes, observando os roteiros, acompanhando nossos momentos de aula. Sobre a segunda unidade, nós vamos fazer um estudo direcionado só para derivadas. Então, nós vamos ter um olhar especial sobre derivada nessa segunda unidade. Nós vamos entender como é essa interpretação geométrica do que vem a ser a derivada, qual é a definição da derivada, o que é que diz sobre ela, qual é o movimento dela relacionado a uma curva. Nós vamos ter as derivadas laterais, como entender também, no formato parecido com a ideia de limites laterais, a ideia de derivadas laterais. Nós temos as regras de derivação, e aí nós vamos perceber que a partir dessas regras de derivação, nosso processo de derivada se torna um processo mais curto e rápido. Então, nós vamos primeiro entender o limite fundamental, entender qual é a ideia de derivada, né? E aí, só a partir do entendimento desse limite fundamental que a gente vai aplicar as regrinhas de derivada, tornando assim um processo mais prático, mais curto. Além disso, amadas, nós vamos trabalhar com a derivada da função composta. A gente chama regra da cadeia. Não sei também se vocês já ouviram algo sobre isso, né? Que é a ideia da regra da cadeia. E aí, essa regra da cadeia, nós vamos aplicar dentro das funções compostas, e além disso, nós também temos as derivadas das funções elementares. Então, assim como nós temos os limites, né, das funções elementares, nós também temos as derivadas com relação às funções elementares. São derivadas que já vêm
já existem teoremas que comprovam o resultado dela e a gente já pode aplicar de uma forma mais rápida. Temos também sobre derivadas, as derivadas sucessivas, que existe aí um processo de derivar uma função qualquer mais de uma vez. A gente tem a possibilidade, né, de várias derivadas ao mesmo tempo. E a gente finaliza essa segunda unidade com as derivadas implícitas. A gente vai entender como derivar uma função com duas incógnitas relacionadas a x e y. Então, nós temos aí, pessoal, nessa unidade 2, um olhar voltado especialmente para as derivadas. Então, a gente vai ter todos os detalhes dentro, né, da nossa carga horária, das nossas 20 horas aulas, sobre o estudo de derivadas. Para finalizar o componente, já na unidade 3, iniciando no dia 5/8, finalizando no dia 12/8, como eu falei, as unidades são bem curtinhas pelo formato mesmo do curso de férias, de ser, né, o curso de férias. Na unidade 3, a gente vai trabalhar com alguns teoremas. Aí nós temos alguns teoremas dentro do estudo de cálculo, né, do cálculo diferencial integral, que fazem total diferença no nosso entendimento e a gente vai aprofundar um estudo relacionado a esses teoremas já na unidade 3. Então, na unidade 3, nós vamos ter o valor máximo e mínimo da função, entender quando é que ocorre, né, o valor máximo e o valor mínimo relacionado a uma função, o teorema de Rowley, do valor intermediário do hospital. Então, nós temos aí também 3 teoremas mais específicos para chegar, então, na integral indefinida. E a gente vai ter um olhar com relação aí à integral. Na unidade 3, o nosso foco, além desses teoremas, vai ser mais voltado para a integral. Então, a gente vai ter aí alguns momentos específicos para debater sobre isso, para falar sobre a integral. Agora, amadas, eu vou falar com vocês sobre como vai ser rapidinho, né? Que eu vou detalhar em cada unidade sobre isso, como serão nossas avaliações e também a questão das datas. Na unidade 1, a unidade 1, nós vamos ter a resolução de uma lista de exercícios. Então, na unidade 1, vocês não terão questionário online, vocês terão um material que vai ficar aí disponível toda a unidade para vocês. Então, essa lista de exercícios que já está disponível no AVA, ela fica disponível toda a unidade. Então, durante toda a unidade 1, vocês terão acesso a essa lista que vocês devem enviar até o dia 26/7. Então, até o dia 26 desse mês, vocês devem enviar essa lista que vale 10 pontos. E a avaliação 1, que é a unidade 1, ela não tem direito à segunda chamada. Vou falar isso no cronograma daqui a pouco. Na unidade 2, nós vamos ter 2 atividades avaliativas. O plano de aula, que vai valer 3 pontos, né? É um plano de aula específico sobre derivadas, e vocês devem enviar até o dia 4. E nós vamos ter um questionário online, também sobre derivadas, que vai ser realizado no dia 2/8. Aí, com relação... O plano de aula vai ficar disponível também toda a unidade. Então, no caso do plano de aula, fica disponível para vocês estarem enviando toda a unidade. No caso do questionário online, ele vai ocorrer especificamente nessa data e, caso vocês não consigam, né, acessar essa data, vocês entram com o pedido de segunda chamada para ser realizada no dia 7/8. No caso de integrais, que é a nossa unidade 3, nós vamos mudar o formato da avaliação. Na primeira unidade, nós temos só uma lista de exercícios que vocês devem resolver. Na segunda unidade, nós temos 2 notas, que é o plano de aula e o questionário online. Na terceira unidade, nós vamos ter só o questionário online. Então, na terceira unidade, nós vamos ter um questionário online apenas, valendo 10 pontos. Então, aí vocês precisam ficar atentos para não perderem, né, a data desse questionário. Então, na unidade 3, nós vamos realizar apenas uma atividade avaliativa, que vai acontecer no dia 9/8, que vale 10 pontos. Outra coisa, a avaliação final de vocês está marcada para o dia 16 de agosto. Então, no dia 16 de agosto, né, já no período aí, iniciando o outro semestre, nós vamos ter a avaliação final de vocês. Aqui tem algumas referências, amadas. Oi. Esse questionário online vai ficar por quanto tempo?
2 horas? Ele fica no período da noite, das 19 até as 22h30. Ah, certinho. Ok. O período é em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Eu sempre deixo nesse período, de 7 até as 10h30, que é para vocês terem mais tempo para acessar. Então, Ok. os questionários online serão todos no mesmo horário. Ok. Esse material, amados, é o plano de ensino, ele está disponível para vocês lá na parte de espaço de interação. Então, quando vocês estiverem, né, olhando o AVA, a parte de interação, vocês têm aí o nosso plano de ensino. Esse plano de ensino traz todos os detalhes referentes a como vai ocorrer o componente durante todo o nosso período, né, de curso de férias. Além disso, amadas, eu montei para vocês um outro cronograma, que esse eu queria que vocês estivessem prestando bastante atenção. O que acontece? Eu sei que o aluno, às vezes, ele está bem corrido, e aí se perde a questão das datas dos encontros, das avaliações. Então, eu sei, entendo perfeitamente, até porque vocês, né, todos têm outras atividades a serem realizadas durante o dia. Então, eu montei um cronograma específico, que é o meu cronograma de atividades. O que é que tem nesse cronograma? O que é que vai auxiliar vocês? O cronograma de atividades, ele vem dizendo exatamente as datas que vai ocorrer as atividades por unidade, né? E, além disso, ele vem dizendo sobre os encontros síncronos. Então, ele traz um olhar sobre as atividades avaliativas de cada unidade e ainda mostra para vocês os encontros síncronos com relação à data, com relação ao horário e o que vai ser abordado. Então, eu tenho aqui, por exemplo, unidade 1. Avaliações. Então, na unidade 1, a única avaliação, e aqui está sendo bem claro, né, sem direito de segunda chamada, é o envio da lista de exercícios, das resoluções correspondentes à lista de exercícios, que vocês têm que criar até o dia 26. Então, com relação às avaliações, vocês só têm uma avaliação na unidade 1. Encontros síncronos. Então, nós temos o encontro de hoje, né, falando sobre como vai ser essa parte inicial, mostrando o plano, mostrando como vai ser os cronogramas, como é a questão do nosso componente, como é que vai ocorrer. Temos um outro encontro síncrono no dia 25, próxima terça, né? Agora é toda terça e quinta juntos. E aí nós vamos para a unidade 2. Unidade 2, vem falando também, né? Sinalizando aqui quais são as avaliações, as datas e também com relação à pontuação. E vem mostrando os encontros síncronos que nós vamos ter com relação à unidade 2. E a mesma coisa, né, a gente finaliza aqui na unidade 3. As avaliações, deixando bem claro quais serão as avaliações, quais são os dias e quais são os valores, né, das avaliações. Além disso, os nossos encontros síncronos. Então, às vezes, você se perde com relação às datas, vem no cronograma, dá para acompanhar, né, a depender do período que vocês estiverem. Dá para acompanhar qual é o encontro síncrono que vocês vão assistir, qual é o dia, qual é o horário, se tem alguma atividade, se não tem. Então, essa parte aqui inicial, tanto o plano de ensino, quanto esse cronograma de atividades avaliativas, vão ficar todos disponíveis para vocês durante todo o período, né, do componente, na parte de informações do componente no link inicial. Então, basta que vocês irão lá no início, no primeiro link, relacionado às informações do componente, na parte de baixo. Vai ter plano de ensino, cronograma de avaliações, e tem também algumas observações, alguns dados que foram sinalizados. Então, nós temos aí o plano de ensino e a nossa unidade também, o nosso cronograma por unidade das atividades que serão realizadas. Vamos agora para a nossa unidade 1, que é que está começando, né? Começando desde ontem. Meninas, vocês ainda estão por aí? Lucrécia, Sim. Karine.
Porque só a gente falar. É bom ter uma resposta para saber que vocês estão aí, né? Acompanhando o componente. Eu estou, professora. Ó, amadas, com relação ao cronograma 1, eu vou chamar aqui a atenção com relação aos os nossos dados principais. Primeiro, a unidade começou ontem, certo? Hoje a gente já tem nosso primeiro momento, que é esse encontro síncrono de hoje, certo? No cronograma, cada unidade, além de falar das atividades, fala também com relação à carga horária. E é isso que eu queria chamar a atenção de vocês também com relação às cargas horárias dos nossos encontros síncronos, para que vocês não estejam faltando. Tentem ao máximo participar, né, dos encontros síncronos, e cada unidade, o encontro síncrono tem uma carga horária correspondente. Por exemplo, esse encontro síncrono de hoje ele tem uma carga horária de 3 horas aulas. Se você não consegue assistir, já é uma diferença grande com relação à sua carga horária total, né? Do cronograma da sua unidade. Então, se eu tenho 20 horas e eu perco o encontro síncrono, já faz uma diferença muito grande do meu total. A parte inicial da nossa unidade 1 começa com as funções elementares, como eu falei. Nós vamos ter um estudo, né, sobre os conceitos e as definições relacionados às ideias gerais de funções. Depois nós vamos ter a definição e unicidade do limite, entender como é esse limite, como é que ele é visto, né, dentro das funções, e qual é essa ideia de unicidade. Quando a gente trabalha a ideia de existir um único limite, não existe a possibilidade de ter mais de um, certo? E aí vocês têm que ficar acompanhando, porque veja que os nossos prazos também de cada roteiro são prazos curtos até pelo período, né? Então, tem que ficar realmente estudando, aproveitando todo momento. Nós vamos ter as propriedades dos cálculos de limites. E aí, amadas, esse momento, esse roteiro de aula, eu considero um dos principais roteiros dentro do material de limites, dentro do conteúdo de limites que vai ser exposto, essa ideia das propriedades e dos cálculos. A gente aprende, de fato, né, a aplicar essa ideia de limites, como calcular o limite de uma função, como verificar o resultado do limite, né, de uma determinada função, como é que a gente consegue visualizar esse cálculo e resolver. Então, a gente vai conseguir resolver muitas funções com relação aos seus limites. Nós vamos ter os limites laterais e fundamentais. O áudio. Diga, Amada. Seu áudio está cortando, professora. Pronto. Melhorou? Agora sim. Melhorou, Amada? Vamos falar dos limites laterais e fundamentais. Melhorou? O áudio continua cortando? Ainda está cortando. Gente, o que foi? Ó, dando seguimento, né, aos nossos conteúdos de limite, nós vamos ter a ideia dos limites laterais e entender, né, de um lado e do outro de uma função, o que é que acontece com relação aos seus limites, né? Nós vamos verificar que o limite em um determinado ponto, ele só existe a depender do entendimento dos limites laterais, e nós vamos ter os limites fundamentais. Esses limites fundamentais são aqueles limites que já vêm com alguns teoremas prontos e que a gente consegue aplicar de forma direta. Então, os limites fundamentais, a gente consegue trazer uma aplicação direta de quem são eles, quais são os seus resultados. E aí nós fechamos essa primeira unidade com a ideia de continuidade de funções. Com relação a isso, amadas, nós vamos ver o seguinte. A ideia de continuidade tem dois olhares, que é um voltado para limites e o outro voltado para derivadas. Então, nós vamos ver que existe aí uma relação, e na verdade tem muita relação limites e derivadas, com relação à função ser contínua.
Então, o primeiro olhar que nós vamos ter é como nós podemos, né, afirmar que uma função ela é contínua. A partir de quais princípios a gente consegue trazer essa ideia de continuidade de função. E aí, na parte da derivada, a gente já traz uma aplicação direta de funções que são contínuas. Nós vamos ter um segundo momento, um segundo encontro síncrono nessa primeira unidade, né, que ainda vai falar sobre os limites, que é no dia 25/7, no mesmo horário, né, das 7h21. E aí a carga horária também de 3 horas aulas, certo? Cada encontro síncrono na unidade 1 tem carga horária de 3 horas aulas. E depois, vocês ainda têm o conteúdo de limites no infinito. Esses limites no infinito são duas vertentes. Primeiro, calcular o limite quando os nossos valores estão tendendo ao infinito, que é um olhar, e o outro são calcular os limites que têm como resultado o infinito. Então, existe aí duas perspectivas nesse roteiro. Limite no infinito e limite do infinito. Entender o limite quando o x está tendendo ao infinito, ou ao mais infinito, ou ao menos infinito, e entender funções que na hora que vocês calculam o limite, o resultado vai dar o infinito. Meninas, e aí queria que tivesse mais alunos aqui presentes para este momento, mas como está sendo gravado, né, quem quiser estar assistindo depois. Na unidade 1, vou chamar bem a atenção, e aí vocês, né, que estão aí prestando atenção, aguardando, observando, vou chamar a atenção porque não é a primeira vez que acontece isso. Ó, a unidade 1, ela iniciou ontem, no dia 19. A nossa única atividade avaliativa da unidade 1 vai ser a lista de exercício. Então, nós temos aí uma lista de exercício no valor de 10 pontos, que ela deve ser entregue até o dia 26/7. Então, o que é que acontece? A lista, ela não só vai estar disponível para você no dia 26, ela já está disponível desde ontem. Então, vocês podem estar enviando as respostas em qualquer dia de ontem até o dia 26/7. Essa lista vale 10 pontos. Só tem um porém, viu, amadas? E aí é esse porém que eu quero chamar a atenção, chamo a atenção direto, e mesmo assim a gente ainda acaba passando por situações nessa perspectiva. A lista de exercício está aberta durante toda a unidade. Então, vocês têm um período para enviar, não apenas um dia específico, como é o caso do questionário online. Vocês têm um período e aí vocês podem enviar qualquer dia desse período. Porém, a avaliação da unidade 1, ela não tem direito de segunda chamada. Então, o aluno que, porventura, deixar para enviar a atividade no último momento e não conseguir enviar por causa de internet, por causa de outros motivos, ele não vai ter direito a uma segunda chamada. Então, assim, é recorrente alunos que se perdem na primeira unidade, que querem enviar a atividade já quando está na unidade 3, quando já acabou a unidade. E aí, eu sempre aviso para vocês, ó, se a atividade fica aberta durante toda a unidade, então vocês podem estar enviando em vários dias, né? Qualquer um desses dias, vocês não deixem para enviar para cima da hora, porque às vezes você deixa para enviar em cima da hora, acontece algum imprevisto, né? E aí vocês não conseguem enviar. Então, eu sempre falo, ó, não deixe para enviar essa atividade em cima da hora. Então, no caso da unidade 1, a unidade 1, ela só tem uma atividade avaliativa, que é a lista de exercício, e essa lista de exercício, ela vale 10 pontos, certo? E aí essa lista não tem direito à segunda chamada. Por quê? Porque o pessoal costuma deixar para enviar, né? Às vezes no último momento, e aí tem uma internet, às vezes tem problema com algumas coisas. Então, assim, eu sempre aconselho os meus alunos, sempre falo, em todo o semestre, não deixe para enviar no último momento, porque vocês podem sair prejudicados. Então, assim, ó, amadas, é recorrente, viu, essa situação. Por isso que eu estou chamando a atenção. Eu sempre chamo a atenção todos os inícios, né, de curso, quando eu tenho alguma unidade que tem aspecto parecido, eu sempre chamo a atenção, mas sempre acontece algo parecido. Então, eu espero, né,
que nesse componente de curso de férias, que vocês não estejam, né, passando por essa situação desconfortável, certo? Tranquilo com relação aos dados, com relação ao material? Tranquilo. Pronto, eu quero compartilhar aqui rapidinho um pouco do AVA, só para mostrar algumas coisas que vai ser preciso para vocês estarem atentos. Você está compartilhando aí, né, amada? A página do AVA? Está sim. Pronto. Vamos aos os detalhes, né, que vocês devem estar acompanhando para vocês verificarem com relação à sala de vocês. Ó, aqui na parte inicial, onde a gente tem sobre o componente, aqui no início tem cronograma de avaliações, certo? E encontros síncronos. Então, vocês vão ter sempre aqui o cronograma relacionado a todas as avaliações que vocês têm, né, por unidade, como eu já mostrei para vocês, e tem também os encontros síncronos. Então, essa parte é interessante que vocês fiquem sempre acompanhando para vocês não se perderem com relação às datas e com relação às provas de vocês. Logo na parte de cima tem o plano de ensino. Então, esse plano de ensino, vocês podem também, né, estar acompanhando a divisão do componente, como vai acontecer o componente, quais são os conteúdos, quais são as atividades. Então, essa parte inicial é bem interessante. Quero que vocês estejam acompanhando. Agora, eu tenho algumas informações, mais de algumas coisinhas que mudaram, que eu vou chamar a atenção, certo? E aí eu já passo para a gente falar sobre isso. Primeiro é sobre o espaço de interação. Nós vamos ter dois momentos no sentido de que eu tenho aqui o espaço de interação, certo? E tenho alguns fóruns. Então, nesse espaço de interação, que é esse espaço inicial, vocês podem acessar, né? O fórum de apresentação, para se apresentar, se quiserem, mas o fórum geral, que é esse fórum que está aí, são dúvidas gerais do componente. Então, se vocês querem saber dúvida com relação à divisão dos conteúdos, se vocês querem saber dúvidas com relação aos materiais, algo mais nesse sentido, mas o fórum geral que está no espaço de interação não é para falar sobre notas de unidade ou para falar de atividades específicas por unidade. Então, no fórum geral, a gente tem um olhar geral sobre o componente, né? Sobre dúvidas gerais que vocês têm. Então, eu peço que, nesse fórum, vocês não estejam direcionando dúvidas ou conteúdos específicos de unidade, de cada unidade. Então, eu quero que vocês estejam aí direcionando os conteúdos de forma geral nesse fórum. Agora, nas unidades, o que é que eu quero falar com vocês? Ó, a unidade 1, a unidade 2 e a unidade 3, quando vocês chegam lá na parte de baixo, tem o fórum. Fórum Tira Dúvidas. Então, nesse fórum Tira Dúvidas, vocês vão ter dois links, né, para vocês estarem acessando. Primeiro, é o link do encontro síncrono. Então, eu não entendi ainda com relação ao porquê, né, de não ter conseguido entrar por esse link, mas cada unidade dentro do fórum Tirar Dúvidas, vocês vão ver que tem um dos itens que é link de encontro síncrono. Lá tem todos os nossos encontros, tem os links dos encontros síncronos que vão ocorrer, né? Que vão ocorrer no nosso grupo do Teams, que é o grupo, né, do curso de férias. Então, aqui, ó, até salientei aqui, encontro síncrono 1, a data, e encontro síncrono 2, com relação aqui aos links. Mas não entendi por que o pessoal não conseguiu entrar. E aí, as outras, com relação às outras dúvidas, né, dúvidas gerais, vocês têm outro acesso, que é dúvidas da unidade 1. Então, vocês vão ter aqui dois links, ó. Um link que é dos encontros síncronos. Então, aqui tem todos os nossos detalhamentos dos encontros síncronos. E o outro que é das dúvidas. Aí, pessoal, houve algumas mudanças com relação aos vídeos. Que antes, nos meus componentes, principalmente os vídeos, eles eram alocados por unidade. Agora, eles estão todos na Mediateca.
Então, quando vocês quiserem acessar aqueles vídeos que dão apoio para vocês, né? No sentido de resolução de exercício, no sentido dos encontros síncronos que é gravado, todos eles estarão agora na parte de Mediateca. Então, na parte de Mediateca, ó, unidade 1. Então, aqui, ó, vem todos os vídeos que vão auxiliar vocês, né? Resolução de exercício, resolução da lista tal. Vídeos, unidade 2. Então, aqui está delimitado por unidade. Então, cada unidade vocês vão ter uma sequência de vídeos e os vídeos dos encontros síncronos serão todos depositados na Mediateca. Então, quando vocês quiserem ter acesso, né, à Mediateca, os vídeos que nós temos com relação a cálculo vão ser todos colocados nesse link, inclusive os vídeos dos encontros síncronos. Eu só vou pedir desculpa que no final alguns vídeos saíram com um início um pouquinho diferente, com relação ao nome de lista de exercício, mas as listas de exercícios são a mesma. O importante é que vocês acompanhem, porque é a mesma resolução, a mesma lista de exercícios. E aqui no final eu tenho um arquivo, né, em PDF que traz sugestões de outros autores que vocês possam estar pesquisando. Então, os nossos vídeos que estavam alocados, né, aí no período das unidades, agora estão todos arrumados na Mediateca para vocês estarem acompanhando. E cada unidade, nós vamos ter os nossos fóruns, que vai trazer, né, os links dos encontros síncronos e as dúvidas específicas de cada unidade. Tranquilo, amada? Tranquilo. Pronto. Alguma dúvida, amada, com relação ao cronograma, ao plano de ensino, com relação à sala do AVA? Algo que você queira perguntar? Então, cada encontro terá um link, né? Isso. Do time. Ah, certinho. Aí, então, o que são acontece? 2 vezes na semana, encontros síncronos. Terça-noite e quinta-noite. Certo. Nós temos Certinho. 6 encontros síncronos, e aí todos eles, os links, né? Eles estão em acesso, só vai colocar no link encontro síncrono por unidade, e também está no AVA. Está no AVA e está no Teams. O Teams já tem todos os encontros programados, e vocês já estão na sala. Vocês conseguiram ter acesso à sala do curso de férias? Já visualizaram a sala para vocês dentro do Teams? Sim. Eu entrei através dessa sala, porque eu não consegui com o link que eu fui na interação, no espaço de interação. Eu não fui no link aí do fórum, não. Eu fui Por no espaço unidade, né? E isso aí está dizendo que o link não tá incorreto, está incompleto. No espaço de interação. Aí eu fui. Aí, como eu estou no Teams, eu entrei no Teams, aí vi lá a sala do curso de férias. Aí eu consegui entrar. Pronto, eu vou até na parte do espaço de interação trazer uma informação para vocês, né, aqui no fórum sobre a sala do Teams e também onde vai ficar os links dos encontros síncronos para vocês estarem, né, acompanhando. Isso. É esse link aqui que você disse que não deu certo. Exatamente, esse aí não deu certo. Pois é. Mas aí é melhor vocês estarem acompanhando pelo Teams, que eu acho mais seguro. A programação já está para falar? Certinho. Eu não consegui falar com o pessoal, porque tem várias pessoas. Eu não tenho ninguém na minha turma nesse curso de férias. Só tinha eu mesmo. Aí eu não sei mais, não. Eu acho que o pessoal de matemática que está nesse curso de férias. Você é de física? Eu sou de química. Legal. Eu sei que tem alguns alunos de outras turmas, né? Não só de matemática. Mas aí, eu acredito que você não vai ter tanta dificuldade. O pessoal, não sei se teve dificuldade com relação a entrar, né, no encontro 5, eu acredito que no próximo encontro eles tenham mais facilidade com relação ao acesso. Até porque também para mim apareceu
o curso agora à tarde que eu entrei no AVA e vi, entendeu? Aí eu falei, ó, já entrou o curso de férias. Talvez eles também não estejam sabendo, né, que entrou. Porque para mim entrou hoje à tarde. Hoje pela manhã não tinha, não. Nada no AVA, não. Pois é, mas pelo menos assim, esse primeiro encontro é mais tranquilo, né? Porque fala geral do componente que eles não percam o restante. Eu vou fazer o seguinte, Amanda, eu vou dar 15 minutinhos para você tomar uma água, certo? Descansar. E aí, quando a gente retornar, a gente vai falar sobre limites, viu? Aí a gente já não vai discutir mais sobre o cronograma, como vai ser essa parte de operação, e a gente vai focar nos roteiros relacionados a limites. Tranquilo? Certinho. Ok.
Podemos retornar, amadas? Sim. Meninas, ó, o nosso primeiro roteiro de aula, que foi no dia 19/7, está relacionado com o estudo da matemática básica, algumas funções. Nós vamos falar aqui rapidinho sobre quem são essas funções, porque é a parte de cálculo, né, que envolve a parte de limites de derivadas, está muito relacionado com funções. Antes de falar de funções, nós vamos ver alguns termos, relembrar, né? Acredito que vocês já tenham visto em outro momento, mas nós vamos estar aqui trazendo de novo algumas informações para vocês. Primeiro, com relação aos conjuntos numéricos e o seu símbolo. Então, o que é que representa cada símbolo dentro, né, dentro da nossa simbologia matemática, qual é o conjunto numérico que ele está relacionado e quais são as características. O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Os números naturais, ele tem um número, a sua simbologia é o N, com o tracinho aqui do lado, é porque houve um problema na digitação, um erro meu mesmo. E aí esses símbolos, eles têm um tracinho do lado. Então, o N com o tracinho do lado representa os números naturais, iniciando por 1, 2, 3. São aqueles números, digamos assim, arrumadinhos, né? 1, 2, 4, 6, 8, 10. Nos números naturais, a gente não pode ter números negativos. Já nos números inteiros, que é um outro símbolo, é o símbolo Z, e aí aqui também teria um tracinho, né? Na vertical, inclinado, aí já entra os nossos números negativos. Números naturais são números positivos, aqueles números que a gente considera arrumadinho, organizadinho. Números inteiros, a gente tem todos os números naturais, acrescenta agora o zero e também acrescenta-se os números negativos. Então, no conjunto dos inteiros, nós temos aí todos os números negativos, menos 5, menos 10, menos 15, menos 30, o zero e também os positivos. 10, 20, 30, 40, 50. Esses são os nossos números inteiros. Os números racionais, representados pela letra Q e também tem um tracinho aqui no meio, eles, além de serem todos os naturais, né, os arrumadinhos, nós temos também os inteiros, ou seja, os negativos, e acrescenta-se a eles aquelas frações, as frações que a gente não consegue, né, resumir, tipo assim, 3/2, 7/5, 8/3, que são aquelas frações que não são exatas, que não é uma divisão exata. Então, nos números racionais, a gente acrescenta, além dos números positivos e negativos, as nossas frações. Já o conjunto dos números irracionais são aqueles conjuntos que não pode ser representado por uma fração. Então, no caso dos números irracionais, não entram os números naturais, não entram os números inteiros nem os racionais. São aqueles números que não se encaixam em nenhuma dessas características. Quem são eles? As dízimas, as nossas raízes que não são exatas, o número de Euler, o número π. Por exemplo, raiz de 7, raiz de 11, raiz de 13. Esses números se encaixam dentro dos nossos irracionais. Aqui, amadas, deveria ter um tracinho também do lado do R para indicar reais, certo? E esse conjunto dos números reais é o que a gente mais trabalha dentro, né? Dentro do estudo de funções, dentro do estudo de limites, os números reais. Os números reais, eles são uma união de todos os conjuntos que a gente já falou em cima. Então, no caso dos números reais, a gente vai ter todos os números inteiros, todos os números naturais, todos os números irracionais, racionais. Nós vamos ter a união de todos os nossos números, que já foi citado anteriormente. Então, o conjunto dos números reais, ele é o maior dos conjuntos e engloba todos os outros valores. Nós temos ainda, amados,
amados, um grupo chamado conjunto dos números complexos, que é indicado pela letra C, com tracinho também do lado, porém, ele não é tão usual dentro dos nossos estudos, então a gente acaba não trazendo tanta ênfase para ele. Mas existe também, né, o conjunto dos números complexos, que são as raízes de valores negativos. Vamos falar agora do valor absoluto, também chamado módulo. Vocês vão perceber, amadas, que dentro do estudo de limites e de derivadas, vocês vão trabalhar muito com módulo, muito com a função modular. Até para sua característica, que ela é uma característica diferenciada. Por quê? A função modular, o módulo de x, está dizendo que nós vamos estar trabalhando com a medida x, com o tamanho x, ou ainda como se fosse, né, a ideia da distância de x até a origem na nossa reta numérica. Então, quando a gente fala em distância, a gente não tem a possibilidade de ser negativo, que é distância. Então, quando nós estivermos trabalhando com a função módulo de um valor, o resultado vai ser um número sem considerar o sinal. Ele fica sempre positivo. Mas, na hora que vocês estiverem trabalhando com limite ou derivada, a função módulo de x, ela vai ter dois comportamentos. O primeiro, vocês vão considerar x, se x for maior do que ou igual a zero, ou seja, para todo valor de x que é positivo ou é igual a zero, a gente considera o próprio x, e se o valor de x for negativo, menor do que zero, a gente considera menos x. Então, nós vamos ter agora dois olhares. A função modular, ela se transforma em x, quando nós temos x maior do que zero, ou seja, x à direita, vocês vão ver essa ideia, né? Essa ideia intuitiva de à esquerda e à direita, e menos x se tiver x menor do que zero. Então, essa é a ideia da função modular, ou simplesmente de módulo. Pessoal, aqui nós temos alguns axiomas. Existem alguns componentes que vocês até têm que provar, né? Algumas coisas relacionadas a esses axiomas. Nós vamos só falar rapidinho sobre cada um, mais ou menos a palavra, né? E o que tem a ver a sua palavra e o seu axioma. Fechamento está dizendo o seguinte: se A e B são números reais, existe um e somente um número denotado por AB, que chama-se soma, por A mais B, e AB denotado por produto. Isso daí, amados, está dizendo o seguinte: se vocês somarem A mais B, considerando A e B dois números reais quaisquer, e vocês somarem eles, o resultado é único. Então, vai existir um único número, que é chamado soma, que representa o valor de A mais B. Do mesmo jeito, o produto também é único. Vai existir um único número, que vai ser o resultado da multiplicação de A por B. Quando a gente fala em fechamento e trabalha com produto, o produto normalmente ele vem com três, não, na verdade não é símbolos, mas é com três meio que escritas. Primeiro, escrever os dois próximos, né? Por exemplo, esse AB pode ser o 2x, 4y, 10c, está indicando que vocês estão multiplicando um pelo outro. Ou A vezes B, e em alguns casos aparece também um pontinho para indicar produto. Comutatividade. A comutatividade tem a ver com a posição. Se você tem dois termos e você soma, a ordem dos termos não altera o resultado. No mesmo caso, é o produto. A ordem do produto não altera os resultados. Se você multiplica 2 vezes 4, é a mesma coisa que 4 vezes 2. Isso também vale na soma, não vale na subtração. No caso da associatividade, a gente trabalha com 3 termos e a ordem que vocês resolvem, né? Ou a soma, ou a subtração, desculpe, ou a multiplicação, o resultado também não tem diferença. Distributividade. Eu acho que vocês já viram de forma mais indireta, mas a partir de agora, todas as vezes que vocês tiverem algum termo que está multiplicando por um parênteses, vocês têm que multiplicar todo mundo do parênteses por esse termo. Então, se eu tenho, por exemplo, 2, abre parênteses, x² mais 4.
Vocês têm que multiplicar o 2 por x ao quadrado e o 2 por 4. Então, vocês têm que multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses pelo termo que está fora. Aí é aplicar a distributividade com relação a esses termos. Existem dois elementos que a gente chama de elementos neutros. Um é o elemento neutro da soma, que é o zero. Quer dizer, em qualquer valor, quando você soma com zero, o resultado não se altera. E o outro é o elemento neutro para multiplicação, que é o 1. Qualquer número, quando você multiplica por 1, o resultado dá ele mesmo. Então, quando a gente fala elemento neutro, são elementos que não alterem o resultado. É diferente do caso dos elementos simétricos e inversos. O elemento simétrico, ele só vale para a soma e é menos o valor de A. Se a gente conseguir considerar um termo A, o elemento simétrico vai ser menos A. Elemento, ele só é simétrico se na hora que você somar o resultado der zero. E ele só é inverso se na hora que multiplicarem der 1. Somou dois termos, deu zero, um é o inverso do outro. Multiplicou dois termos, deu 1 está relacionado com o inverso do outro. Ó, amados, nós vamos falar agora sobre intervalos. Vou falar aqui rapidinho, mas aqui está mais relacionado com a simbologia. Por quê? Porque vocês vão trabalhar muito com a simbologia agora. E aí é interessante que vocês não tenham dúvida com relação a isso. Pessoal, quando a gente trabalha com parênteses, dois valores, dois termos dentro do parênteses, ou colchetes, né? Virado para fora, está dizer que o intervalo é aberto. Então, por exemplo, se eu escrevo essa parte com os colchetes virados para fora, está dizendo que o meu intervalo ele sai de A, vai até B, só que A e B não faz parte do meu intervalo. Então, eu saio de 2, vou até 4, mas o 2 e o 4 não faz parte do meu intervalo. Eles só são os limites. Eu posso chegar até próximo dele, mas nunca igual a ele. Essa é a ideia de ser um intervalo aberto. A gente pode chegar próximo desses valores, mas nunca igual a esses valores. Quer dizer que esses valores, que são os nossos extremos, não faz parte do nosso intervalo. É diferente do intervalo fechado. O intervalo fechado, os colchetes é para dentro, ó, como vocês estão visualizando. Então, no caso do colchete para dentro, está falando de um intervalo fechado que os dois elementos fazem parte do nosso intervalo. Então, eles não só dão a ideia de limites, né, de chegar tão próximo daquele valor, mas eles também fazem parte desse intervalo. Outra coisa, amados, é quando vocês estiverem com essa simbologia, que tem um tracinho embaixo. Então, quando tiver o tracinho embaixo, lembre-se que aqui está relacionado com igual. Então, aqui, ó, A menor do que ou igual. Então, sempre quando aparecer esse termo, quer dizer que o valor faz parte do nosso intervalo. Se aqui esse termo está relacionado a A, o A faz parte do intervalo. E o outro está relacionado a B, quer dizer que B que faz parte do nosso intervalo. Aqui são algumas simbologias para os intervalos infinitos, né? Considerando sempre que uma função pode ser maior do que ou menor do que um termo, e aí a gente trabalha com mais infinito, menos infinito, e a partir daí surge a ideia das nossas funções. Amados, uma função nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos. Então, todas as vezes, a partir de agora, que vocês estarem, né? Ah, o que é função? Vamos trabalhar com função. Função nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos. Um conjunto é chamado de domínio e o outro conjunto é chamado de contradomínio. Então, existe aí uma relação, né, que envolve os elementos de um com os elementos do outro. Isso a gente chama de função. Então, o que é função? É uma relação entre dois conjuntos, em que um conjunto é o domínio, o outro conjunto é o contradomínio. Nesse conjunto do contradomínio, não é necessário que todos os elementos façam parte da relação. Então, quando existem elementos que não fazem parte da relação,
Aqueles que, de fato, né, fazem parte, que são envolvidos, é chamado de imagem. Então, o conjunto de onde nasce, né, a relação é chamado de domínio. O outro conjunto, que é aquele que, como se estivesse chegando, né, as flechinhas, se tratando dos diagramas, é chamado de contradomínio. E os elementos que, de fato, fazem parte, né, da relação é chamado de imagem. Existem várias representações com relação à função. Nós podemos ter funções verbalmente, né, falando sobre como é o comportamento de cada função, numericamente, por meio de tabelas, visualmente, por meio dos gráficos. A gente consegue, a partir do gráfico, né, entender qual é a função que nós estamos trabalhando, e, algebricamente, se for utilizada uma fórmula específica para demonstrar qual é a função. Dentre as funções, amados, nós temos algumas que são as que a gente mais trabalha, né, no decorrer do componente. Primeiro, com relação às funções potência, em que a nossa constante, né, ela é uma potência, é uma função relacionada com a potência com um expoente. Nós temos as funções racionais, que é uma divisão de função. Então, nós podemos ter a divisão de duas funções ou de dois polinômios, né? Então, chamar dois polinômios, fornece para a gente a função racional. A função afim, eu acredito que essa seja mais simples e que vocês também já tenham visto, né, anteriormente, que é caracterizada pelo m de x mais b. E aí, toda vez que a gente trabalha com função afim, a gente está trabalhando com uma reta, né? Com uma reta que vai estar, né, se comportando de forma crescente ou decrescente dentro do nosso gráfico. Nós temos os polinômios, e aí os polinômios são as funções que nós vamos estar, né, trabalhando ainda mais, que são aquelas funções que podem ser escritas na forma de AN/Xn, AN-1, Xn-1 até a zero, x² mais 3, x mais 1. Nós podemos ter, por exemplo, x² menos x² mais 10. Então, essas funções são o que a gente chama de funções de polinômios. As funções trigonométricas são todas as funções que envolvem, né, uma das áreas da trigonometria, e aí a gente tem as áreas base, né, que são seno, cosseno e tangente. As outras funções são sempre funções remanescentes, que nascem a partir dessas três funções, ou do seno, do cosseno, da tangente, ou a partir deles, né, mais de uma. As funções periódicas, elas são aquelas que, mesmo que a gente mude o nosso período, o domínio, com relação ao nosso domínio, a nossa imagem continua a mesma. Então, a gente muda o domínio, caminha os valores de x, e a gente percebe que os valores de y não se alternam. Estão sempre dentro de um mesmo intervalo. A função exponencial, aquela função exponencial de base a, que associa cada valor real, né, de x, o valor a elevado a x. A gente trabalha com a função exponencial e sua função inversa, que é a função logarítmica, que é o log de x na base a. E, no geral, amados, essas são as principais funções que a gente vai trabalhar. Claro que cada função tem um comportamento diferente, né? Tem um olhar diferente, e aí vocês vão ver isso no decorrer do componente que vocês precisarem, né, estar resolvendo. Dentre as funções que eu não coloquei aqui, que é uma das funções também mais importantes, mas que ela acaba, né, se encaixando dentro das funções polinomiais, é a função do segundo grau. Então, eu acredito que vocês já tenham visto falar na função do segundo grau, e aí a função do segundo grau que trabalha com parábola, que trabalha com ponto do vértice. Essa função vai ser uma das funções que vocês mais irão estar trabalhando, né, durante o componente de cálculo 1. Se a gente pegar essa sequência, essa primeira sequência, qual seria o próximo número dela? Qual seria o próximo número dela, amados?
5. E no segundo exemplo, qual seria o próximo número? -4. Muito bem, amado. O que acontece? Pela nossa noção intuitiva, a gente não sabe qual é a fórmula que está sendo dada, né, que está sendo especificada nessas funções, só que a gente consegue entender como é o comportamento delas. Então, a gente não tem um estudo específico sobre qual função é o primeiro, sobre qual função é a segunda, de onde nasce, como é a questão do domínio. Porém, a gente consegue, pela sequência, ter uma noção de como vai ser o comportamento. Ou seja, no primeiro, pelo comportamento dos números, subentende-se que o próximo seria 5, e o segundo, pelo comportamento, subentende-se que o próximo seria -4. Então, aqui surge a noção intuitiva das nossas sequências. A gente não sabe uma forma específica para ela, mas a gente consegue entender o comportamento dessas sequências. Amados, a ideia de limite, ela tem um comportamento um pouco parecido, e ela diz o seguinte: seja uma função f definida para todo número em algum intervalo aberto contendo A, exceto possivelmente no próprio A, o limite de f de x quando x tende a A será escrito como? Primeiro, vamos aprender a ler o que está aqui. A gente começa assim, limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Então, a gente vai calcular que o limite de uma função, e nós vamos perceber que, à medida que x se aproxima de A, existe ali um comportamento em torno de L, que é o valor para a nossa imagem. O que acontece pela definição de limites, amados? Nós vamos perceber que, dado um epsilon maior do que zero quaisquer, vai existir aí um ômega, né? Tal que nós vamos ter um intervalo de x menos A e um intervalo para f de x menos L. Traduzindo isso para vocês, eu estou dizendo o seguinte: a partir do momento que nós temos os valores de x, x é domínio, se aproximando de um ponto específico a nossa imagem, que é y, ela tende a se aproximar do valor L, que aqui a gente não sabe quem é o valor L. Então, essa é a ideia de limite, o limite de uma função. Quanto mais a gente se aproxima de um ponto específico do domínio, mais a imagem se aproxima de um ponto específico também. Então, existe essa relação de proporcionalidade entre imagem e domínio. Só um detalhe, amados. Quando a gente fala em limite, a gente está estudando as proximidades dessa função, nesse ponto. Então, a gente nunca estuda, por exemplo, o limite de f de x quando x tende a A. A gente nunca estuda o ponto A. A gente estuda o limite. O A é o nosso limite. É até onde a gente pode chegar. Então, a gente estuda o comportamento aos arredores, dos dois lados, né? A gente trabalha com os dois lados de A. Mas, quando a gente fala em limite de f de x quando x tende a A é entender o comportamento dos valores próximos, tão próximos de A, e observar que, na medida que a gente observa os valores próximos de A, os valores se aproximam de L, que é na imagem. Porém, o nosso valor de x nunca vai poder ser A. Então, a gente trabalha aqui, limite de f de x, quando x tende a A, igual a L, os valores de x irão se aproximar tão perto de A, porém, nunca vai ser igual a A. Aqui vem trazendo a informação para vocês, mas eu quero mostrar um gráfico para vocês entenderem esse comportamento. Mas essa informação também é interessante. Vale ressaltar que não é necessário que a função esteja definida em A para que o limite exista. Além disso, mesmo que a função seja definida para x igual a A, é possível que o limite exista e seja diferente de f de A. Quando a gente estuda as proximidades de um ponto, e eu quero calcular o limite de f de x quando x tende a A, não quer dizer obrigatoriamente que f de A tem que existir. Então, existem diversas funções que o f de A naquele ponto específico, ele não existe,
Porém, o limite pode existir. Então, uma coisa não está necessariamente ligada com a outra. Então, o limite de f de A, né, em um determinado ponto, pode existir e f de A pode não existir. Além disso, f de A pode existir, o limite pode existir, eles podem ter valores diferentes. Então, não é obrigatório que limite de f de x quando x tende a A seja igual a A. A gente vai ver que quando acontece a igualdade, é uma palavra específica que a gente trabalha lá no meio, mas é mais para frente. Mas o limite ele pode existir independente do f daquele ponto existir ou não. Observem aí meu gráfico, amados. Ó, ponto A, certo? Então, eu tenho o ponto A aqui ligado com L. De um lado, eu tenho os valores que estão se aproximando, né? Do lado direito de A, se vocês observarem de frente com a tela. Nós temos aí valores que estão se aproximando do lado direito de A, assim como nós temos valores que estão se aproximando do lado esquerdo de A. Quando a gente se aproxima de A, ou pela esquerda ou pela direita, a gente vai ver que na imagem eles também se aproximam de um valor. Quando eu me aproximo de A pela esquerda, a minha imagem está se aproximando de quem? Bom, quando a gente se aproxima de A pela esquerda, a gente percebe, ó, na medida que a gente vai se aproximando de A pela esquerda, a nossa imagem, ó, ela vai subindo para L. E a mesma coisa acontece do lado direito. Quando a gente vem pelo lado direito de a nossa imagem ela também está se aproximando de L. Essa é a ideia de limite, amados. Ó, nós estamos chegando tão próximo de A, tão próximo de A, tão próximo de A, mas nunca, né, igual a ele. E na medida que a gente se aproxima de A gente percebe. A gente percebe que os valores da imagem se aproximam de L, que é o nosso limite. Ou seja, o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Qual é a ideia do limite, amados? Quando a gente tem um domínio e a gente se aproxima de um valor no domínio, proporcionalmente os valores se aproximam de um valor na imagem. Esse é o limite da nossa função. É esse ponto que a nossa função ela se aproxima na medida que a gente se aproxima, né, dos valores do domínio. Teorema da unicidade do limite. Depois, se vocês quiserem dar uma lida para ver a prova, eu vou só falar para vocês qual é a ideia de unicidade. Quando a gente fala unicidade, quer dizer que é único, que existe apenas um. No caso do limite, a gente fala de unicidade porque mesmo que vocês se aproximem por lados diferentes, ou pela esquerda ou pela direita de A, o valor tem que ser o mesmo. Para que o limite exista, o valor tem que ser o mesmo. Então, se a função possui limite, o valor é único. Não existe outro, certo? Então, no caso de limites, vai existir sempre apenas um limite que vai representar aquele valor. Aí, aqui, amados, eles vêm trazendo para vocês algumas demonstrações, né? Com relação a esse teorema da unicidade e com relação também ao comportamento da função, de algumas funções dos exemplos. Mas lembrem-se sempre, todas as vezes que a gente fala em limites, nós estamos nos aproximando de um valor, mas nunca vai ser ele. Nunca vai ser igual a ele. E na medida que a gente se aproxima desse valor, ou de um lado, ou do outro, né? Ou à esquerda ou à direita, nós vamos perceber que a nossa imagem se aproxima de L, que é o nosso limite. Limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Dúvidas, amados?
Alguém quer fazer algum comentário desse roteiro de aula? Antes de falar do roteiro 3, amados, eu vou falar rapidinho aqui das listas de exercício. Ó, esse primeiro é para vocês mostrarem, né, algumas coisas relacionadas a funções. Então, eu quero que vocês, né, estejam atentos a funções de modo geral. Na primeira, é só construir os gráficos. Na segunda, como é a função do primeiro grau, vocês podem substituir a x mais b. Então, lembrando que aqui é o valor de x, aqui é o resultado. E aí, vocês vão montar um sisteminha. Quando vocês se depararem com esses símbolos é a mesma coisa que f de x e g de x. Então, na hora que vocês forem resolver, vocês podem resolver normal, como se fosse f de x, g de x. Fica mais fácil para vocês. Depois, vocês vão fazer alguns estudos, né? Estarem relembrando sobre função afim, relembrando sobre a função do segundo grau. E aí, eu quero que vocês estejam tentando, né, resolver essa lista. Lembrem-se o seguinte: quando a gente trabalha com funções afins, aquela ax mais b, a gente só precisa do valor que acompanha x para entender se a função ela é crescente ou decrescente, não é isso? Então, lembre-se que para essas funções é um gráfico de uma reta, que essa reta vai se comportar de acordo com o valor de a ou b. No caso da função do segundo grau, isso não acontece. A função do segundo grau ela tem um comportamento específico, ela é uma parábola, existem dados específicos para saber o seu ponto de vértice, certo? Então, o comportamento dela é diferente das outras funções. Então, se vocês analisarem, né, a lista de exercício de vocês, a maioria está relacionado com função do primeiro grau e do segundo grau. Na questão 2, quer que vocês demonstrem, né, essas equações, e aí vocês podem utilizar a ideia do Epson e substituindo. Tem até alguns exemplos no roteiro de vocês, no roteiro de aula. Aqui, amados, ó. Essa demonstração é bem parecida com a que vocês vão estar, né, trabalhando com relação à nossa lista de exercícios. Se vocês tiverem limite, né, agora, nesse momento, para vocês estarem provando, né, os limites, vocês podem colocar dentro da nossa igualdade, do nosso módulo, e aí vocês reorganizem, né, os módulos, colocando em evidência quem pode ser colocado em evidência. Depois, só é vocês tomarem, né, aquele valor referência para poder ter uma análise dos outros dados. Mas, por esse exemplo, aqui tem outro exemplo, para vocês estarem reorganizando. A gente trabalha muito com a função modular, como eu falei com vocês. Vocês vão trabalhar muito com a função módulo, e aí vocês vão sair dessa informação aqui. Ó. Se o limite existe, né, o limite naquele ponto ele existe, então, dado um epsilon maior do que zero, um ômega maior do que zero, vocês vão ter essa informação. E a partir daqui vocês conseguem provar, né, provar os outros termos. Amados, é o seguinte, ó, eu estava olhando aqui pensando, o roteiro 3 fala do cálculo de limites e das propriedades. É assim, é um dos momentos mais importantes da nossa primeira unidade. Traz os detalhes, né, que eu considero de suma importância. E aí, o que que acontece? Como a gente já está finalizando o tempo, eu achei melhor deixar esse roteiro de aula para a próxima aula, na terça-feira. Então, na terça-feira a gente já inicia com ele, porque a gente já falou, né? Já falou do nosso cronograma, já falou do plano de ensino. Então, a gente inicia com ele, porque ele vai ser um dos pontos principais dessa primeira unidade. Vai ser o carro-chefe de vocês, né? Para vocês estarem, né, resolvendo e fazendo a lista de exercícios. Tranquilo, amados? Acho que por hoje é só, né? Tranquilo.
Pronto, vai ficar essa fala para vocês. Mesmo com a quantidade reduzida, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu vou finalizar o nosso encontro e a gente se encontra de novo, né, na próxima terça, começando pelo roteiro 3 e falando das propriedades e do cálculo de limite. Tranquilo, amadas? Tranquilo, boa noite. Boa noite, meninas. Até terça. Tchau, tchau. Até.